Então, boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre passagem de mensagens, né, com o professor Marcos Lucas, da matéria de Sistemas Operacionais. Os alunos que fazem parte desse trabalho são Eduardo Henrique Meneghetti, que sou eu, Gabriel Deon, Pedro Miquelin, João Zanardo e Luan Nadalete. E quem vai estar me acompanhando, né, na apresentação desse trabalho é o Gabriel Deon. Vamos lá. Então, vamos ao contexto, o porquê das passagens de mensagens, semáforos e os outros métodos que existem. O principal objetivo é impedir que dois processos concorrentes façam uso de uma mesma área crítica simultaneamente. A área crítica é onde é feito o processamento da informação, onde é feito esse processamento principal do processo, desenvolvimento desse processo. O, a passagem de mensagens em si ela é utilizada para mais em sistemas compartilhados, ou seja, troca entre computadores, troca de informação entre computadores e etc. Na imagem que temos ali, por exemplo, temos um processo 2 e um processo 1. O processo 1 ele está utilizando a área crítica, portanto, o processo 2 ele fica em stand-by, ele fica bloqueado, né? Ele não pode utilizar a área crítica ao mesmo tempo que o processo 1 está utilizando. Continuando aqui, temos os buffer. O que seria o buffer? O buffer é um espaço na memória, o qual é controlado pelo kernel. Nesse caso, vou tirar o exemplo de dois computadores, onde o computador A vai enviar uma mensagem para o computador B. A mensagem ela vai ficar armazenada nesse buffer até que o computador B interaja, ou seja, o computador A vai pegar, vai enviar uma mensagem, essa mensagem vai ficar guardada no buffer do computador B, o computador B vai resgatar essa mensagem, assim ela vai dar continuidade, ou seja, vai executar a tarefa, vai mandar um retorno que vai ser armazenado no buffer do A, e o buffer do A vai resgatar essa mensagem novamente, e é assim que é feita essa troca de mensagens, sempre utilizando esse espaço no buffer, que é um canal onde as mensagens ficam armazenadas e passadas. Agora vamos dar continuidade aqui. O Gabriel vai falar sobre os métodos, os principais métodos aí que temos. Então tá. A maneira pela qual a passagem de mensagens funciona se dá por meio de mensagens que os próprios processos enviam e recebem. Essas mensagens possuem limitações para que não consigam dar retorno caso o envio não tenha sido recebido primariamente. O objetivo principal dessa comunicação é a de sincronizar a atuação de processos que se comunicam, assim se faz a garantia de que áreas críticas sejam preservadas conforme o todo é executado. Os comandos básicos usados pela tecnologia de passagem de mensagem também são chamados de primitivas. Neste caso, existem duas primitivas usadas no envio de mensagens entre processos. As duas primitivas são send e receive. A send e a receive funcionam como comandos que o processo A usa para se comunicar com o B. No caso, se o processo A precisar mandar uma mensagem para o processo B, ele manda um send com destino igual à localização do processo B e com a mensagem informando a informação necessária para fazer a sincronização. Quando essa mensagem do send chegar no processo B, o processo B avisa que ele recebeu, enviando um receive para o A. O receive vai ter como o primeiro parâmetro a origem, no qual vai ser a localização do processo A, e a mensagem de retorno. Essas duas novas primitivas, elas possuem métodos de atuação que podem variar, sendo eles bloqueante e não bloqueante. Quando o método da primitiva é bloqueante, assim que o processo A envia um send bloqueante para o processo B, o processo A deixa de executar a função que ele estava executando e fica no aguardo para o receive do processo B. No caso do receive bloqueante, caso o processo B envie um receive bloqueante para o processo B deixa de executar a função assim que ele enviar esse receive. Seguindo essa linha lógica, a metodologia de processamento da passagem de mensagens, ela pode ser direta ou indiretamente, como a gente está vendo nesse próximo slide aqui. A indireta significa que quando o processo A enviar uma mensagem localizada para o processo B irá receber, mas o processo B não ficará na espera por mensagens vindas de um lugar específico, ou seja, ele consegue receber mensagens de vários processos, independente da localização deles. Pode ser um processo A, B ou C.
Ele só vai agir como um chamariz e quando ele receber, ele retorna para o lugar que ele sentiu o envio. Na parte de sincronização direta, que é o segundo mostrado no slide, quando o processo A enviar uma mensagem para o processo B, usando um send, o processo B já vai estar esperando a mensagem vinda desse processo A. Então ele não vai ser habilitado a receber de qualquer lugar. Isso são duas metodologias que são utilizadas para ampliar a dinâmica de utilização do passagem de mensagens. Assim, com situações favoráveis se usa uma e em outros ambientes se usa outra. Em seguida vamos ver de tipos de primitivas síncronas e assíncronas com o Edu. Então vamos lá, galera. Existem dois tipos de primitivas ali, que são a síncrona e a assíncrona, junto às outras, né? A síncrona, como ela funciona? A mensagem ela é enviada para o B, então o mensageiro A pega uma mensagem e ele manda essa mensagem, quando ele manda essa mensagem ele bloqueia, ou seja, ele ficou bloqueado ali. Como nós podemos ver no slide, quando o receptor B responde, ou seja, respondeu essa mensagem, devolveu para o A, então aí sim o mensageiro A ele vai desbloquear, ou seja, o processo A ele bloqueia, primeiro ele envia a mensagem, depois ele bloqueia, depois ele recebe a mensagem de volta e ele desbloqueia. Na forma síncrona, acontece de um jeito um pouco diferente. Na forma síncrona, a comunicação de origem, ele envia a mensagem e fica liberado para prosseguir o processamento, enquanto a mensagem é enviada ao destino. Nesse caso, a recepção da mensagem pode ser bloqueante ou não bloqueante. Na recepção não bloqueante, o processo destino prossegue seu processamento até que a mensagem seja entregue. Na recepção bloqueante, o processo de destino é bloqueado enquanto a mensagem é transmitida e somente é liberado quando a mensagem é entregue. Então esses são os dois jeitos ali, o síncrona e a forma assíncrona do envio de mensagens. Agora vai prosseguir o Gabriel com a interface de programação para comunicação, que são duas. Quando o assunto é passagem de mensagens, a gente tem dois tipos de interface de programação que podem ser utilizadas para auxiliar o programador. Uma delas é a RPC e a outra é a RMI. A interface RMI é uma interface de comunicação para processos remotos, usada em aplicações Java. Um processo pode invocar um método de um objeto em outro processo remoto usando RMI. Aplicações Java usam RMI para comunicação entre o objeto EJB e outro objeto EJB em outro servidor de aplicação remota. No RPC, é uma tecnologia que permite a execução de um procedimento remoto em outro espaço de endereçamento. Usando RPC, uma aplicação cliente pode invocar uma procedure remota em um banco de dados remoto usando RPC. O procedure armazenado em um serviço remoto realiza uma consulta no banco de dados e retorna somente o resultado para a aplicação cliente. Então, é mais uma relação cliente-servidor envolvida nesse tipo de interface. As duas interfaces elas servem também primariamente para auxiliar o programador. E dessa maneira elas conseguem gerenciar as filas de send e requests a serem executadas e o intervalo entre elas, limites e esse tipo de coisa. E por hora é isso. Obrigado pela atenção e assim a gente finaliza a apresentação. Isso aí, muito obrigado pela atenção aí, pessoal. E isso aí será nosso trabalho sobre passagem de mensagens.